Capítulo 7. A nave de reconhecimento de Saturno. Um bom tempo se passou sem mais reuniões com meus amigos de outros mundos. No entanto, muitas vezes eu senti que eles estavam perto. Foi 2 meses depois, em 21 de abril, para que eu novamente sentisse uma súbita vontade de ir para a cidade. Dessa forma, no dia seguinte arranjei as coisas para ser levado ao Oceanside, onde peguei um ônibus no início da tarde para Los Angeles, que me levou para esta cidade com pouco mais de 2 horas. Registrei-me no mesmo hotel de antes e fui para meu quarto para refrescar-se depois da minha viagem. Depois voltei lá embaixo e fui para o salão de coquetel para uma pequena conversa com meu amigo, o atendente do bar. Pouco depois, voltei para o bar, comprei uma revista de notícias semanal e me acomodei para esperar. Desta vez, o sentimento de incerteza e inquietação interior que me tinha perturbado da primeira vez estava totalmente ausente. Eu sabia o significado do impulso que me trouxe para baixo das montanhas. Então, eu li com interesse os relatórios sobre eventos internos e externos, da forma como estavam impressos. Mas eu lia também nas entrelinhas. Com exceção da entrada de 2 homens que eu conhecia pouco, e que vieram para trocar algumas palavras, não fui interrompido. De repente, levantei a cabeça, e vejo diante de mim meu amigo marciano, Fircon. Saltei da cadeira, o que apenas isso já significava um largo sorriso. Fircon também mostrava um largo sorriso, e trocamos os cumprimentos de costume. Depois ele murmurou uma certa palavra, ressaltando-a de forma que claramente deu a ela algum significado particular. Quando saímos juntos do hotel, ele disse: como o aperto de mão é uma forma comum a muitos, nós pensamos que seria melhor adicionar a palavra que você acabou de ouvir para facilitar a identificação entre você e os de nossos mundos que estão em contato com você aqui. Isto será particularmente útil no caso de você ser abordado por alguém que seja estranho a você, como, por vezes, poderá acontecer. Uma precaução excelente, concordei. Então, olhando para o meu relógio e notando que já era 7h15 mínimo, eu disse: se os seus planos permitirem, e você tiver vontade de comer algo, eu sei de um café pertinho daqui onde poderemos sentar e falar em uma salinha sem ninguém nos perturbar. Isso vai se encaixar perfeitamente, disse ele, acrescentando um sorriso, afinal o corpo também tem que ser alimentado. Enquanto caminhávamos eu perguntei sobre Ramu. Fircon me disse que ele não estaria conosco hoje à noite. O café estava cheio, mas tivemos a sorte de chegar a tempo de pegar uma salinha, bem na hora em que os antigos ocupantes estavam saindo. Trocamos cumprimentos com a garçonete que veio para limpar a mesa. Fircon olhou de relance para o menu que ela lhe dera, e em seguida, colocou-o de lado e pediu um sanduíche de pão integral com manteiga de amendoim, café preto e um pedaço de torta de maçã. Quero igual ao dele, eu disse. Quando estávamos sós, ele começou a falar calmamente. Eu vejo que, ao longo da leitura daquela revista, grupos de homens na Terra são atingidos por muito antagonismo, suspeita e ódio e continuamente promovem isso contra outros grupos. Pelo fato de que eu não ter pensado nisso conscientemente, com a chegada de Fircon eu estava um pouco surpreso pelo fato de ele estar ciente da minha reação. Muito simples, explicou ele, isso é uma imagem-pensamento muito poderosa que você poderia chamar o fundo da sua mente. Poucas pessoas, continuou ele, reconhecem as emoções destrutivas dentro de si na forma que são, mesmo aquelas que se orgulham de possuir um caráter doce. No entanto, note que um pequeno incidente é suficiente para fazer um homem perder a paciência. Por outro lado, se isso se agravar um pouco mais, eles entram em luta e se tornam agressivos, e eles chamam a isso de autoproteção. Na verdade, isso não é nada mais que um estado de desequilíbrio emocional que carrega consigo uma força de fúria que faz perder toda a razão. Se esses tipos de hábitos fossem compreendidos, poderiam ser controlados, ou até mesmo eliminados totalmente. Nesta altura, nossa comida tinha sido trazida. Como ficamos sozinhos novamente, ele continuou: a responsabilidade pelo estado de coisas existentes na Terra hoje em dia não pode ser atribuída a apenas alguns, em qualquer que seja a nação. No meu trabalho e contatos sociais com os meus irmãos da Terra eu encontrei muitas pessoas saturadas com essas emoções destrutivas e envoltas em egoísmo. Naturalmente, o medo e a confusão são predominantes. Alguns foram bem-sucedidos no desenvolvimento de uma maior consideração por seus semelhantes, procurando aprender mais sobre as leis universais. Alguns optaram por canais que vocês chamam de metafísica, ocultismo e outros nomes semelhantes. Mas entre estes muitas vezes há um motivo egoísta para a autopromoção e ganho pessoal, e não um motivo de fazer um serviço universal e para o bem-estar mútuos.
Como resultado geral desta autobusca, faz pouca diferença a quem as pessoas possam escolher como líderes, mesmo se eles sejam selecionados a partir de seus próprios semelhantes. Os líderes são submetidos aos hábitos da maioria, onde a maioria tem o poder. Nós, de outros mundos, que vivemos despercebidos entre vocês, podemos ver claramente como a identidade de origem divina foi perdida. Os povos da Terra tornaram-se entidades separadas que já não são verdadeiramente expressão de humanidade como eles eram no início. Agora eles são apenas escravos do hábito. No entanto, presa dentro destes hábitos está ainda a alma original que anseia pela expressão de acordo com sua herança divina. Este desejo sufocado tem por consequência perturbar profundamente o homem acorrentado à rotina pelo mecanismo do hábito. E é por isso que, desejando se expressar de uma maneira mais fina e de melhor nível, com mais frequência do que os homens percebem, algo se mexendo dentro das profundezas de seus seres deixa-os com hábitos inquietos e agitados. No entanto, o hábito é tão poderoso em sua acumulação que, quando por um lado o homem quer dar corda a isso, por outro lado ele teme ceder a essa voz interior e sábia, sem saber onde ela poderia levá-lo. Mas, até que o homem não possa se libertar das algemas do seu auto-orgulho pessoal e não permitir que essa voz interior possa guiá-lo, ele vai continuar a viver como um guerreiro contra as leis de seu próprio ser. Como você sabe, enquanto os homens não desejarem mudar sua maneira de viver, ninguém poderá ajudá-los. Os poucos na Terra que desejam sinceramente aprender as leis do infinito devem tentar levar os outros. E nós de outros mundos iremos ajudá-los. Enquanto Fircon falava, tínhamos terminado nossa refeição. Agora ele se levantou. Novamente fora, caminhamos cerca de 2 quarteirões até onde o mesmo Pontiac estava estacionado na calçada. Era uma noite tempestuosa, mas eu quase não notei o temporal. Durante a primeira parte de nossa viagem, minha mente estava girando em torno do que Fircon tinha dito. Mas no final, eu só pensava nas novas aventuras que poderia ter nesta noite. A ida de carro desde a cidade parecia mais curta desta vez até o ponto onde, como antes, repentinamente havíamos saído da rodovia principal. Desta vez fomos a uma curta distância antes que o carro parasse. Em primeira mão, eu não pude distinguir nada, exceto o esboço de alguns morros baixos à minha direita, ao menos até a distância que eu podia ver na escuridão, olhando todas as outras direções. Embora eu tivesse certeza do que se pretendia, que era encontrar a nave de reconhecimento novamente, não pude ver nenhum sinal da forte luz que poderia revelar a sua presença. No entanto, meu companheiro parecia certo de sua direção e caminhávamos por algum tempo antes das colinas baixas chegarem a um fim súbito. Lá, ao longe, eu podia ver um brilho suave. Minha expectativa aumentou enquanto íamos em direção a essa luz e, após cerca de mais ou menos 400 metros, o contorno familiar da nave de reconhecimento tornou-se visível. Mas algo estava diferente. Essa era muito maior do que a pequena nave que eu tinha em minha memória. Esta devia ter mais de 30 metros de diâmetro, com vigias maiores e uma cúpula muito achatada. Uma silhueta que estava de pé contra o brilho da nave me pareceu a princípio ser de meu amigo venusiano, usando a já familiar roupa tipo esqui, mas este piloto parecia ser um estranho, um belo homem com cerca de 1,80 metros de altura. Ele veio para a frente alguns passos e cumprimentou-nos de uma maneira calorosa e amigável ao dar o aperto de mão de costume. Vou chamá-lo de Zul. Eu queria saber se este enorme disco voador era uma nave marciana quando o piloto, corrigindo meu pensamento, disse: esta é uma nave de reconhecimento de Saturno, e também é carregada por uma nave transportadora grande ou nave-mãe, igual àquela em que você já esteve dentro. Ele se virou, levou-nos para o disco voador que nos aguardava com a porta já aberta e entrou. Eu o segui, e Fircon atrás de mim. Esta espaçonave era pelo menos 4 vezes maior que o diâmetro da nave de reconhecimento venusiana e cerca de 2 vezes mais alta, e possivelmente um pouco mais. A porta fechou da mesma maneira silenciosa atrás de Fircon. Imediatamente a luz interna se intensificou e o baixo zumbido tornou-se audível logo que as máquinas deram partida. Senti um leve puxão ou empurrão, não suficiente para desequilibrar-me, e eu imaginei que tínhamos deixado a terra. Enquanto eu olhava ao redor, tentando fazer um balanço do meu novo ambiente, o piloto saturniano explicou que esta nave não era apenas maior que a pequena nave de reconhecimento, mas diferente em outros aspectos. Não havia pairado acima do solo, mas tinha sido estacionada firmemente em suas 3 enormes bolas fixadas por baixo da nave. O que eu senti foi o solavanco necessário para fazer a ruptura com a terra. Zul deu, como uma analogia, um pedaço de ferro agarrado a um ímã.
Um solavanco acontece no instante da separação. Quando olhei em volta, vi a familiar luz branco-azulada difusa e o mesmo tipo de paredes metálicas vítreas translúcidas. Em ambos os lados havia uma passagem curva de cerca de 1,20 metros de largura, que parecia rodear a nave. Na parede exterior desta passagem notei um grupo de vigias, consideravelmente maior do que na pequena nave. Pelo que pude ver, eu julguei que devia haver 4 desses grupos no total, um grupo em cada quadrante. Mais adiante, um corredor da mesma largura aparente, com paredes altas que alcançavam a cúpula, e iam em frente por cerca de 1/3 do diâmetro da nave. Para além desta parecia haver uma câmara central na qual se podia ver um grande polo magnético instalado através do eixo central da nave. O piloto então me perguntou se eu gostaria de dar uma volta dentro da espaçonave enquanto ela estava em voo. Nem precisava dizer nada, pois isso era mais que certo. Liderando o caminho, Zul me levou para a câmara central, uma vista incrível. É difícil descrever algo tão estranho e complicado após vê-lo pela primeira vez. No entanto, farei o meu melhor. No geral, a nave parecia uma roda. Os 4 corredores eram como 4 raios que levam ao centro ou câmara central, na qual agora nos encontrávamos. As paredes variavam entre 6 a 9 metros do chão ao teto. Elas eram cobertas quase que totalmente por gráficos luminosos e mapas, sobre as quais linhas e formas geométricas tecem os intrincados padrões em constante mudança de cores que me tinham fascinado na nave de reconhecimento venusiana. Bonito de ver. Isto me deteve igualmente encantado, embora eu não pudesse entendê-los nada bem. A meia altura ao redor das paredes circulares corria tipo uma varanda de metal delicada para a qual se tinha acesso por uma escada. Acima das paredes estava apenas a cúpula translúcida, encimada por uma enorme lente telescópica. Quase todo o espaço do chão estava tomado por uma lente igualmente gigante, pelo menos 2 vezes maior que o diâmetro da nave venusiana. Em volta desta estavam 4 bancos curvos em que os observadores podiam sentar e contemplar o planeta por baixo através do espaço. Mas o polo central magnético, perfilando-se desde o piso até a cúpula, dominava toda a sala. Este enorme e silencioso varão de poder, atravessando as 2 lentes grandes, continha os segredos que ansiávamos conhecer, aquele dos voos interplanetários. Como já me referi, a nave estava dividida em 4 quadrantes pelos 4 corredores radiais. Esses corredores entravam na câmara central, por 4 aberturas. Virando à nossa esquerda, agora caminhávamos ao longo de um dos corredores. Na metade de seu comprimento deparamo-nos com 2 grandes arcos opostos um ao outro nas paredes do corredor. O piloto conduziu-me através do arco do lado direito em uma parte da nave que ele descreveu como o dormitório da tripulação. Este quadrante todo foi dividido de uma forma interessante. À nossa frente estavam cerca de 12 pequenas salas privadas ou cubículos onde cada membro da tripulação tinha seu lugar de dormir privado. Eu não fui em nenhum deles, mas como todas as portas estavam abertas, eu era capaz de ver como tinham sido equipados de forma perfeita e compacta, de tal forma que nossos engenheiros dos Pumas poderiam invejar. Uma espécie de escada de barco com corrimão ia até uma seção imediatamente acima dos quartos de dormir. Esta, creio eu, era a única parte da nave que continha 2 decks completos dentro de um quadrante. Ali em cima havia uma espécie de dormitório ou sala de repouso, equipados com sofás e cadeiras confortáveis profundas onde a tripulação podia descansar ou conversar. O teto deste apartamento estava formado inteiramente pela inclinação da cúpula translúcida, e ele me lembrava um sonho tipo Solarium. Certamente deve ser uma bela maneira de relaxar, sob a enorme cúpula curva e vítrea, com o espaço e estrelas do lado de fora. Enquanto conversávamos tudo isso, eu imaginava quantos tripulantes poderia haver nela. Normalmente, 12 homens compreendem uma equipe completa, disse Zul, mas no momento há apenas 2 homens a bordo fora minha pessoa, pois não são necessários tripulantes a mais para uma viagem curta como esta. Então eu me perguntava se todos os membros desta equipe especial eram saturnianos, já que era uma nave de Saturno. Este pensamento foi corrigido quando Zul disse: embora esta nave de reconhecimento foi construída em Saturno, nenhum planeta em particular a possui. Em vez disso, nós a compartilhamos. Consequentemente, a sua tripulação tem membros de todos os planetas. Como você pode ver, esta é uma nave de reconhecimento grande e concebida para viagens de longo alcance. Ela pode permanecer longe de sua nave-mãe por uma semana ou mais sem ter que voltar para a recarga, pois carrega equipamento gerador a bordo que serve a esse propósito.
Em caso de emergência, energia adicional para uma recarga pode também ser enviada direto a qualquer disco voador a partir da nave-mãe. Quando estávamos no corredor perto dos quartos de dormir, eu notei e imaginei uma vibração leve debaixo dos meus pés. Eu entendi porque quando Zhu explicou, a maioria das máquinas é instalada diretamente sob o piso nesta seção. Há também uma oficina para as máquinas onde a gente pode entrar diretamente a partir dos quartos de dormir. Eu procurei por uma porta, mas não vi nenhuma, o que não me surpreendeu. Quando saímos mais uma vez para o corredor, olhei através do arco que dava para o quadrante seguinte. Eu vi uma chama suave de luzes coloridas e estranhos instrumentos, a própria sala de controle. Havia 2 rapazes sentados em frente aos painéis de controle. Seguimos adiante até que alcançamos o corredor circular externo. Viramos à direita e Zhu disse: nesta sala há um compartimento onde mantemos 2 pequenas sondas de registro, controlados remotamente. Estes são os que enviamos para trabalhos de observação de perto, com instrumentos altamente sensíveis, que transmitem os seus resultados não só para a nave de reconhecimento, mas também diretamente à nave-mãe, de tal forma que registros duplicados possam ficar gravados. Um conjunto vai para os registros permanentes de um determinado planeta para a utilização de qualquer um que precise de informação específica. Estes discos pequenos têm contribuído muito para o nosso conhecimento das condições na Terra, ao longo de todo o sistema solar e até mesmo em sistemas mais além. Caminhando ao longo do corredor externo, continuando o nosso passeio, passamos por um grupo de 4 grandes vigias, mas não paramos para olhar para fora. Quando chegamos ao próximo corredor radial, mais uma vez viramos à direita e começamos a fazer o caminho de volta para o centro da nave por entre 2 paredes de aparência sólida e feitas do mesmo material translúcido. Estas paredes eram bastante grossas e fortes, fazendo parte da estrutura geral da nave, como se fossem os raios de uma grande roda. Eu podia ver que a parede à minha direita devia ser a parede do fundo dos quartos de dormir. Zhu explicou que a parede oposta continha a entrada de um compartimento de armazenagem bastante grande abastecido com comida e outros suprimentos para uma longa viagem. Como o piloto mencionou as palavras "a longa viagem", quis saber se esta nave poderia viajar entre os planetas, sem o auxílio de uma nave transportadora. Ele disse que não, afirmando que as naves de reconhecimento não são construídas para viajar no espaço exterior. Mais uma vez entramos na sala central, com suas paredes piscando e com seus gráficos móveis. Contornamos a lente central e seguimos pelo terceiro corredor radial, o último ainda a ser explorado. Estando em sua contraparte oposta, esse corredor também tinha 2 grandes arcos que conduziam para fora deste ponto central. Primeiro, viramos e fomos pelo arco do lado esquerdo indo para um quarto que me foi dito ser a sua cozinha, mas eu nunca teria imaginado isso, pois ele se assemelhava muito pouco com qualquer coisa que conhecemos como uma cozinha. Ele parecia como um quarto quase nu, com paredes lisas, mas a aparência mostrou-se enganosa. Zhu me disse que essas paredes eram revestidas de alto a baixo com armários e compartimentos que, como todas as portas destas naves incrivelmente construídas, eram invisíveis até serem abertas. Nestes armários foram armazenados alimentos e todo o necessário na preparação da viagem. Uma pequena porta de vidro foi colocada em uma das paredes que ele disse que era um forno. Quando eu olhei dentro e não vi queimadores de qualquer tipo, Zhu explicou: nós não cozinhamos os alimentos da mesma maneira como você. O nosso é feito rapidamente por meio de raios ou altas frequências, um método que agora vocês estão experimentando na Terra. No entanto, nós preferimos a maioria dos nossos alimentos no estado em que eles cresceram, e que se desenvolvem principalmente nas deliciosas frutas e vegetais que abundam em nossos planetas. Para todos os efeitos, nós somos o que vocês chamam de vegetarianos, mas em caso de emergência, se nenhum outro alimento está disponível, nós comemos carne. Percebi mais tarde que eu não tinha visto nenhuma pia, cestos de lixo, encanamento, mas, como eu não sou dona de casa, eu não havia registrado a sua ausência naquele momento. Mas, sem dúvida, essas instalações devem existir, provavelmente tão misteriosamente superior às nossas como foi tudo até agora. Tampouco se via quaisquer cadeiras, mesas ou bancadas. Sem dúvida, tudo o que era necessário foi escondido entre as paredes. Deixamos esta cozinha e entramos em um salão tão cheio de luxo quanto o mais belo dos transportadores venusianos, onde sofás e assentos individuais em vários estilos foram espalhados. Em semelhante conforto e do mesmo tipo eram as mesas com tampões transparentes. Nelas havia pequenos e belos ornamentos. Zhu disse que os membros da tripulação, enquanto estavam em lugares longínquos,
Podiam ficar estudando por muitas horas nesta sala durante as viagens de observação através da atmosfera de qualquer planeta. Ele também explicou que, da mesma forma que os homens da Terra, eles se divertiam com muitos jogos, que gostavam muito, e também entretinham os hóspedes aqui. Não vi livros, papéis ou material de leitura de qualquer tipo, nem vi quaisquer prateleiras ou estojos em que algo desse tipo pode ser guardado. Mas eu não questionei se essas coisas pudessem estar presentes. O revestimento do piso, nesta sala, bem como por toda a nave, era na cor amarelo-cinza. Não havia nenhum desenho especial nele, embora a superfície parecia muito firme, enquanto eu caminhava sobre ele parecia semelhante a uma borracha esponjosa grossa. Paramos apenas um momento neste convidativo salão. Voltando para o corredor central, nós continuamos naquele primeiro corredor pelo qual tínhamos entrado na nave de reconhecimento. Embora muito já havia sido mostrado e explicado a mim nesta nave fascinante, não permitiram mais do que uma rápida olhada na sala de controle, e nenhuma explicação me foi dada sobre a energia que operava qualquer um dos equipamentos mecânicos. Eu já sabia que eles viajavam utilizando as forças naturais do espaço, transformadas em força e movimento, mas eu não compreendia o como, e admito que estava esperando por informações. Mas com um sorriso quase que de desculpas, Zoom me disse que ainda não podiam confiar plenamente em qualquer homem da Terra a ponto de revelar certas coisas. Pois, ele disse, vocês na Terra ainda não aprenderam o controle de suas emoções, que muitas vezes faz com que vocês falem antes que vocês pensem. Ao fazer isso, vocês poderiam ser levados a dar informações imprudentemente a uma mente indigna que poderia perverter a sua utilização. Eu não podia negar a verdade disso. Nossa jornada pela nave de reconhecimento foi muito rápida, e as explicações foram dadas durante a viagem. Apesar disso, nós mal tínhamos completado a nossa turnê, quando Zu anunciou, nós chegamos à nossa nave transportadora e estamos prontos para entrar. Embora ele não me disse em qual distância estávamos, eu tive um pressentimento de que a transportadora estava muito mais distante da Terra do que tinha estado a nave venusiana. Nem pude assistir à entrada de nossa nave na maior, pois estávamos perto do centro da nave de reconhecimento, sem vista para fora. No entanto, em muitos aspectos, tive a impressão de semelhança com a experiência anterior, embora havia ao mesmo tempo uma diferença que eu era incapaz de explicar. À medida que baixamos para o interior da nave-mãe, a qual esperava, houve novamente a sensação como que de descer em um elevador, mas não sensação de perda de equilíbrio. Quando a nave de reconhecimento chegou ao ponto de parada em seus trilhos e a porta foi aberta em uma plataforma como no outro transportador, não havia ninguém para nos encontrar e prender grampos sobre a flange e o trilho, como havia sido feito na nave transportadora venusiana em relação à nave de reconhecimento pequena. Ao sair da nave de reconhecimento e estando na plataforma dentro desta transportadora de Saturno, eu imediatamente senti que esta espaçonave era diferente em quase todos os aspectos em relação à transportadora venusiana. Fiquei imaginando que aventuras me aguardavam aqui, mas em nenhum momento tive o menor sentimento de medo. De fato, cada nova reunião com essas pessoas de outros mundos tem servido muito, mas para nos fazer algum medo seria um total absurdo. Em todas as vezes eu me senti muito humilde pelo privilégio que me foi concedido para ouvir suas palavras de sabedoria, de visitá-los e viajar em suas belas naves. Tudo o que eles me pediram foi que eu passasse o conhecimento deles para meus companheiros humanos, a quem e onde quer que eles estivessem. Isso eu farei, deixando a cada homem a liberdade de crer ou não crer, de se beneficiar de um maior conhecimento, ou lançando-o de lado em escárnio e ceticismo.